Está preparado, Vini? Estou preparado, deixa eu só fechar aqui como é que é as distrações, para não ficar vindo pop-up na minha janela, né? Ah, sim. Eu posso compartilhar minha tela, então já, Júlia, você vai fazer Tá, falar alguma coisa deixa eu antes? só fazer a abertura e daí eu já Então te tá. libero aí para você compartilhar, Uhum, tá bom? beleza, tranquilo. Então, aviso a todos que estamos gravando aí, né, pelo consentimento, e bora começar então. Então, boa tarde a todos que estão presentes aqui nesse evento, no nosso Orion Day. A gente tem uma satisfação enorme de estar fazendo esse evento aqui enquanto Orion Park. A gente agradece a presença de todos, né, e principalmente aos nossos apoiadores. Então, a gente gostaria de agradecer a Prefeitura de Lages, a Turma da Árvore, a T Plus Telecom, e a gente também gostaria de reforçar aí que somos um polo ACAT. Então, quem quiser maiores informações, pode entrar em contato aí através das nossas redes sociais, através dos nossos telefones, para saber maiores detalhes. Então, também gostaria aí que acompanhe as nossas redes sociais, né, @OrionPark, e use a hashtag Eu Sou Orion, né, compartilhe fotos do próprio Orion Day, né, e fiquem todos muito à vontade. Então, né, a gente gostaria de agradecer principalmente aos nossos talkers, né? Nesse horário agora temos o Vinícius aí, que vai nos contemplar aí com a sua fala. A gente gostaria, né, de viver, né, essa experiência com muito conteúdo inovador, que é o nosso lema aí do nosso dia de hoje, né, do nosso evento. E também gostaria aí de falar, né, que o Vinícius, ele vai se apresentar, mas só um breve relato do que eu conheço do Vini, né, então ele é sócio da Platon, é cofundador do programa Pulso Empreendedor, né, que também atua na Mix e através de podcasts. Eu conheci o Vinícius através do associativismo, então é uma pessoa bem engajada nesse movimento também, né, tá aí à frente de alguns núcleos, principalmente do marketing e vendas da Sil, né? E também é uma pessoa que gosta muito de esportes, né? Tá praticando ciclismo aí, né, É Vini? verdade. Então, me inspira bastante a voltar a fazer exercícios neste momento, Mas tem que ser, tá com as certo. fotos que posta aí. Então, Vinícius, fique muito à vontade aí, o pessoal que está participando também pode ficar totalmente à vontade para fazer perguntas, tanto pelo chat, quanto, né, abrir os seus microfones, abrir suas câmeras. A gente gosta desse contato e a gente quer esse contato, né, Vinícius? Então, a É gente quer que verdade. seja um momento bem agradável para todo mundo, que a gente possa compartilhar desse momento aí juntos. Então, Vinícius, gostaria que você, né, já para começar a noite, se apresente Uhum. e conte um pouquinho do tema aí que eu vou te perguntar melhor. Beleza, então, Júlia. Então, primeiro, obrigado, Júlia, né, pelas palavras aí, né, é uma admiração recíproca, né, e que nós temos, né, um pelo outro e também uns pelos outros aqui no Orion, né, na Sil também, enfim, no ecossistema como um todo, né, tá todo mundo aqui junto e buscando se desenvolver. Volte mesmo aí para para bike, para o esporte, que é legal também. E, enfim, eu vou falar um pouquinho, né, hoje sobre a nuvem. E aí a Fabrícia me provocou, né, no tema ali, né, de como que a gente poderia colocar um tema que fosse assim, despertasse a curiosidade do pessoal, e foi bem legal, né, ficou assim, o que não te contaram sobre a nuvem, né, lá a Fabrícia tá lá de prova, né, e a gente então criou esse tema, e baseado no que não te contaram sobre a nuvem, vou trazer então algumas coisas que talvez seja, alguns já saibam, mas algumas coisas que talvez alguns não saibam em relação à nuvem, à tecnologia, e como que a nuvem pode fazer sentido para a gente, né, e para as nossas empresas. Então, eu não sei se eu já posso compartilhar minha apresentação aqui, Júlia, para a gente começar? Pode sim, fica à Tá, vontade, agora o deixa momento é eu... seu. Beleza, então, deixa eu só abrir aqui. E aí, assim, Júlia, eu vou te pedir uma gentileza. Eu estou só com uma tela aqui, e quando eu deixar apresentando, eu vou ficar no escuro, não vou conseguir ver Tudo bem, o chat, nem conseguir ver vocês. Então, se vier alguma pergunta, alguma coisa, pode me interromper, daí que a gente vai combinando, daí para conversando. com toda certeza. Beleza, então, deixa eu só iniciar então aqui.
Tá aparecendo para vocês minha tela? Aparecendo. Tá, beleza. Então, né, vamos lá, Perfeitamente. o que não contaram sobre a nuvem, né, para a gente? Então, vamos começar com os acordos, né? Podem me interromper, como a gente já falou, podem contribuir, podem, enquanto eu estiver falando, podem chamar no chat, ou mesmo já abrir o microfone e me interromper, tá? A ideia realmente é que seja um bate-papo, que a gente possa construir junto aqui o conhecimento e também que talvez eu possa até aprender com vocês também, essa que é a ideia, né? Façam perguntas, não fiquem com dúvidas, eu sou meio carente, então interajam comigo que eu vou ficar bem feliz. Então, falando um pouquinho sobre mim, né, Vinícius Chaves é o meu nome, né, eu sou sócio-diretor da Platon e hoje eu estou à frente da nossa área de marketing, sou formado em ciência da computação, como experiência profissional, então, atuo aí há 10 anos no setor de TI, né, já passei por algumas empresas de outsourcing de TI, já trabalhei dentro da indústria também, no setor de TI, então, ao longo desse tempo, vim acumulando alguma experiência também, né, tendo essa vivência no mercado. E sobre a Platon, então, né, que é a empresa na qual estou representando aqui no Orion Day, a Platon hoje ela tem mais de 8 anos de atuação no mercado de tecnologia. Ela é fundada pelo Dudu, Eduardo Poeira, que está com a gente aí também, está acompanhando, prestigiando. Dudu, se eu falar alguma bobagem aí, pode me corrigir ao vivo, tá? Não tem crise. Então, a Platon iniciou a jornada como uma empresa voltada para desenvolver soluções para a internet, mas para viabilizar o negócio com hospedagem de sites e e-mail. E aí, com o tempo, né, a gente foi se especializando, e hoje a gente é especialista, então, em nuvem, cloud, né, é a mesma coisa, só para já deixar claro, voltado para a empresa, claro, a gente atende também pessoas físicas, né, B2C, mas o nosso foco realmente, né, a nossa sustentação, ela vem de empresas e é esse o nosso objetivo, né, então, com um grande diferencial, que é atender de forma consultiva e humanizada. Então, sempre levando em consideração o propósito da empresa, o que a empresa está precisando, dimensionando somente o que a empresa precisa, e esse é o grande diferencial, então, da Platon, tá? Então, para a gente começar, né, a falar um pouquinho sobre o que não contaram sobre a nuvem, eu separei em tópicos, né, e eu vou trazendo esses tópicos para a gente conversar. Então, a primeira coisa que eu quero desconstruir aí na cabeça de vocês é que nem tudo que está na internet está em nuvem. Talvez hoje a gente confunda muito, e por muito tempo eu confundi também que eu achava que quando saía do meu computador ou quando saía de dentro de uma empresa, automaticamente essa informação, esse processamento, enfim, ele já ia para a nuvem, né? Eu confundia a nuvem com o fato de estar fora da empresa. E na verdade não é bem assim, tá? A nuvem, ela tem algumas características que né, tornam né, essa estrutura uma nuvem, e é diferente de internet. Então, para a gente começar, a nuvem, né, o cloud computing também, né, que é a computação em nuvem, é uma tecnologia de computação através de um ambiente clusterizado. Eu vou fugir um pouco de falar de forma muito técnica, mas basicamente a nuvem ela diz respeito a uma estrutura de computadores onde você tem vários computadores que eles estão somando seus recursos e aí você consegue ter uma alta capacidade, né, com uma camada de virtualização, você consegue ter uma alta capacidade de processamento, de memória, de armazenamento, enfim, você tem vários computadores somados, ao invés de ter um equipamento, né, isolado ali, fornecendo os recursos. Basicamente, a nuvem é isso, e pelo fato, né, de você conseguir montar uma estrutura dessa, precisar de ter um investimento, normalmente, né, as estruturas de nuvem, elas estão dentro dos data centers, que aí fornecem esse serviço para as empresas, para a Platon, enfim, para que possa ser distribuído e montado soluções em cima. E a internet, ela é a rede mundial de computadores. A internet está relacionada à conectividade de várias redes. Então, internet é uma coisa e nuvem é outra. E as duas coisas juntas, né, é que possibilitam a gente, então, ter todos esses recursos à nossa disposição. Então, Júlia, se você puder só me avisar do tempo, fazendo um favor, eu estou tentando controlar aqui, mas às vezes eu posso me exceder, enfim, Tá. então fique à Pode deixar. vontade, tá? Fique à vontade. Estamos só começando. Beleza, então tá. Vamos passar agora para o próximo item, então, né, sobre a nuvem, né? A nuvem, ela não é eu coloquei aqui entre aspas, é uma terra sem lei. Então, muitas pessoas acreditam que o fato, né, de você ter essa estrutura toda na internet, você esteja, digamos assim, não tenha como controlar. Então, já vamos, né, novamente quebrar isso aí. Dá para ter controle na nuvem, tá? Através de políticas de acesso, a gestão do ambiente, né? Através também
de tecnologias de controle, de monitoramento, de logs. Então, tudo é possível ser controlado dentro da nuvem. Inclusive, há uma facilidade melhor, né, pelo fato de estar na nuvem. Existe também a nuvem pública e a nuvem privada. Então, mesmo sendo uma nuvem pública, novamente, não vou entrar em detalhes muito técnicos aqui, mas você consegue, mesmo se você tiver uma necessidade de ter um maior controle em relação a recursos, em relação a uma série de outras políticas, você pode ter uma nuvem privada, que é uma nuvem que só você vai ter acesso a isso, ou também você consegue ter uma nuvem pública, mas também com controle e que tudo fique sobre sua posse, né? Além disso, né, você também precisa ter uma empresa e uma equipe de confiança lá no fornecedor de nuvem computacional. Não estou fazendo jabá da Platinum aqui, mas enfim, isso vai ajudar você a ter mais controle também sobre, né, o gerenciamento, sobre o acesso, enfim, sobre tudo que você precisar. E a LGPD também está aí para isso, né, para regulamentar todo esse acesso, o que é feito com os dados, principalmente os dados pessoais dentro da nuvem, dentro também dos ambientes internos das empresas, mas tudo está convergindo, né, e auxiliando para que você tenha controle e não tenha aquele medo da nuvem, né. Então, pense na nuvem como uma extensão da sua empresa, né, onde você tem as mesmas responsabilidades, né, o mesmo acesso que você teria se esses recursos estivessem dentro da sua estrutura. Então, hoje, o acesso à nuvem e o acesso à tua empresa, basicamente, eles estão acessíveis da mesma forma. Só que, né, aí eu vou falar um pouquinho mais à frente, na nuvem você tem muito mais recursos de segurança e controle para poder se sentir mais seguro, tá? Terceiro item aí, né, do que não contaram para a gente sobre a nuvem, né? Acredite, a nuvem ela é aliada, sim, né, na segurança da informação. Então existe um medo muito grande das pessoas, né? Está muito também ligado ao item anterior de as pessoas acharem que o fato de você ter dados na nuvem, de você utilizar tecnologia em nuvem, você não tenha segurança sobre os dados, qualquer um vai estar lá, vai ter acesso, e na verdade não é bem assim, tá? Então, primeiro que a nuvem, como eu comentei, né, as estruturas de nuvem, elas estão dentro de data centers, né, que são estruturas com alto investimento, investimento pesado realmente, para garantir a segurança dos dados. Então, tem redundâncias de energia, redundância de conectividade, né, que é link de internet, redundâncias de estrutura, isolamento, sistema de controle de incêndios, sistemas voltando para a questão de energia, de geração elétrica, enfim. Então, tem uma série de recursos ali de ponta, realmente tecnologia de ponta, para garantir, né, a segurança dos dados dentro de um data center. Ainda sobre data center, né, existe toda uma restrição de acesso de pessoas à estrutura, né, pessoas que não são autorizadas, controle via CFTV. Então, além disso, as certificações, por exemplo, a ISO 27001, que é uma certificação de segurança da informação, onde existem várias políticas, né, para controlar e para determinar como são feitos os processos, como que é feita a configuração da rede, enfim, tem uma série de diretrizes, né, que é a ISO 27001, e aí também a certificação Tier 3, que deu uma certificação mais voltada para desempenho, performance, né, e disponibilidade dos recursos. Tudo isso garante. Além disso também, no caso da Platon, né, existem recursos como o Firewall, que é uma tecnologia daí a nível de servidores, onde você consegue fazer um gerenciamento melhor e controlar, né, e aumentar os níveis de segurança também dentro da nuvem. Então a nuvem ela é sim aliada e você consegue ter mais segurança estando na nuvem do que estando com os dados dentro de casa, né? Então a sua empresa hoje ela possui todos os requisitos, né? Uma pergunta que eu faço, ela possui todos os requisitos hoje de infraestrutura para garantir a segurança dos dados, como eu comentei de um data center. Dificilmente, talvez tenha alguns, né? Mas esse mix todo de recursos precisa de um investimento bem pesado, realmente. A gente fala aí em milhões de reais mesmo, para você conseguir ter uma garantia, né, real da segurança dos dados, né? E daí eu faço novamente a pergunta, né? Será que é mais seguro, né? Baseado em toda essa segurança que a gente tem na nuvem, a gente deixar os dados dentro da empresa ou deixar os dados, né, e toda a tecnologia dentro de um data center certificado? Então fica aí a provocação que talvez é algo que a gente não leve em consideração e eu volto a repetir,
muitas pessoas têm medo, né? Ah, eu vou deixar meus dados na nuvem, eu prefiro ter controle aqui, eu prefiro deixar os meus dados dentro de um HD, deixar os meus dados aqui num pendrive. Eu já vi, né? Vou entregar a idade agora, mas o Marcelo que me contou que tinha alguns clientes lá que utilizavam fita DAT para fazer backup. Então, assim, é um apego desnecessário. A gente sabe que não é por mal, mas talvez por uma falta de não contarem, né, para as pessoas sobre o que é de verdade a nuvem, tá? Ô, Vinícius, tu Oi, me Julia. faz lembrar, eu assisti já umas 2 séries aí que falam sobre a Darknet, sobre Aham, as informações que ficam livres aí no servidor. O que aham, que isso tem a ver com esses dados né? Pode me responder depois, no decorrer, mas o que que aham, esses dados têm a ver e por que está sendo falado tanto disso na TV, nas séries, nos ah, filmes, sobre essas informações aí, aham. os Você, Darknet da vida? aham, seria, eu não, vou ser bem honesto, tá, Julia? Eu não ouvi o termo Darknet. Seria a Deep Web a mesma coisa? Isso mesmo, também Ah, como esse sim, termo. beleza. Aham. Na verdade, o que acontece, e aí eu já vou antecipar, então, né, um pouquinho da fala ali de fechamento, mas não tem problema, essa que é a ideia, que o papo seja um pouco mais aberto, tá, Júlia? A Deep Web nada mais é do que toda uma questão de estruturas de servidores, né, é, que aceitam que não tem políticas em relação ao que está sendo, da forma como está sendo utilizado. Então, digamos assim, todo um recurso de talvez nuvem computacional, daí eu não sei dizer se é nuvem computacional ou se são apenas servidores, e existe diferença nisso, né, que estão disponíveis na internet, e aí você consegue armazenar conteúdo ilícito, consegue colocar lá, né, softwares e sistemas que, por exemplo, né, tem lá mercado negro, onde você consegue comprar coisas que você normalmente não consegue comprar na internet convencional, né? Então é toda uma rede de computadores, de servidores, que é gerenciada por pessoas criminosas, muitas vezes, né? Eu realmente não sei quem são as pessoas, porque são pessoas que são ocultas, né? Com o foco realmente de ter um ambiente ali sem leis, né? Então é por isso que reforça, né, o que eu falei, que o fato de você estar na internet não quer dizer que você está em nuvem, né? A nuvem que eu estou falando aqui, vamos considerar que é a nuvem do bem, né? A nuvem que é regulamentada, que possui políticas, né, em relação tanto a segurança quanto ao conteúdo que é armazenado, a forma como é disponibilizado, uma série de outros controles, né, digamos assim, garantir que os dados e que a tecnologia que está sendo utilizada ali não vá ser contaminada ou até mesmo fiscalizada, né? É uma forma, né, só para fechar, a Deep Web é uma forma de você conseguir ter dados ali que são, digamos assim, sigilosos, que consiga esconder isso de autoridades que possam regulamentar, que possam fiscalizar, né? Basicamente essa que é a ideia. Não sei se eu te respondi, Júlia. Com certeza, é isso mesmo, assim, e tá tendo bastante séries com relação a isso, assim, bem bacana, assim, o tema, Tu, assim. tu tem alguma série, Júlia, só para a gente anotar aqui já para assistir? Então, uma era a iCloud, depois eu te passo o nome da outra que eu não Ah, lembro, beleza. mas era Beleza. Mande ali para bem legal nós, mesmo. para nós ter, que eu Aham. quero assistir depois também. Mas beleza. E se alguém mais tiver alguma dúvida, pessoal, pode interromper aí, tá? Então, passando para o nosso item 4 aqui, né, sobre a nuvem, né, que não te contaram sobre a nuvem também, é que você não gasta mais do que você precisa. Então, hoje, quando você vai começar um negócio, ou quando você já tem um negócio funcionando, enfim, e você procura a nuvem, quando você procura a nuvem para uma necessidade tua de processamento de dados, para disponibilização de um sistema, para ter um backup, para ter um ambiente de redundância, com certeza absoluta você vai gastar menos tendo a nuvem, tá? Você não vai precisar fazer um investimento, né? Por exemplo, você não vai comprar lá um servidor, uma estrutura, dimensionar tudo e aí quando eu falo nuvem, eu quero reforçar todos os requisitos de segurança, de investimento em infraestrutura, redundâncias, tudo que eu comentei lá no item de segurança. Então, se você for ter isso dentro da tua empresa hoje, é bem provável que se torne inviável, e se não for inviável para o teu negócio, você vai acabar gastando muito mais do que se você buscar, né, a tecnologia em nuvem. Então, a nuvem ela é muito mais barata, né, e muito mais, o custo-benefício é muito melhor do que você ter uma estrutura própria. Então, você consegue na nuvem
dimensionar os recursos conforme a necessidade. Então, vamos falar de um servidor, por exemplo, onde você vai ter lá o sistema da tua empresa, né? A gente tem vários clientes hoje que nos procuram para isso, e eles começam com um servidor menor, porque tem uma empresa menor, talvez menos clientes, menos demanda de trabalho, menos demanda de processamento, e com o tempo, com a evolução do negócio, com a ampliação de novos clientes, com o aumento da demanda, né, no seu próprio negócio, o que automaticamente faz com que o negócio também tenha mais faturamento e mais viabilidade econômica, esses clientes estão ampliando e vão crescendo junto, e a nuvem vai crescendo junto com a empresa. O que também vai acontecer, a gente está vivendo uma situação bem atípica, que é a própria pandemia, onde muitos negócios precisaram reduzir custos. Então, a nuvem ela também vai acompanhar esse movimento tanto de ampliação de demanda, quanto de redução, né? Na nuvem, hoje, você consegue cortar pela metade o custo, ou enfim, né, de acordo com a tua necessidade, sem precisar vender equipamento, sem precisar deixar lá um equipamento sobrando, né? A gente vê hoje muitas empresas que adquirem os servidores, né, empresas aí de médio para grande porte, adquirem toda uma estrutura de CPD, de servidores, de storage, tem algumas empresas que estão um pouco à frente ainda, investem em redundâncias, né, em ambientes que são, quando um ambiente cai, o outro assume, enfim, e tudo isso, né, tem um custo altíssimo, e muitas vezes é feito aqueles leasing que falam, onde você paga lá em 60 vezes, né, todo o ambiente. Só que, né, num modelo desse, onde quando você tem uma necessidade de diminuição da sua demanda, o equipamento vai ficar lá ocioso, parado, né, é um dinheiro parado, literalmente, e você não tem como se desfazer, se você for se desfazer, vai depreciar, enfim, tem toda uma série de problemas aí, isso só falando em aquisição, isso sem contar em toda a expertise de profissionais de TI que precisa ter para manter esse ambiente, enfim, então uma série de coisas aí que são custos indiretos relacionados a você ter uma estrutura dentro da empresa, tá? Além disso, né, o fato de você usar a tecnologia em nuvem, para seja lá qual a demanda, você acaba focando mais energia, mais orçamento naquelas atividades, né, que estão mais ligadas ao core business. Então, a gente tem, por exemplo, alguns clientes que são do setor contábil, né? A gente sabe que o setor contábil, mas é só um exemplo, a gente tem, né, atende vários segmentos aí também de mercado, né? Mas o setor contábil precisa estar com a cabeça totalmente lá voltada para as questões do seu cliente, né? São vários clientes, várias necessidades diferentes. E aí agora imagine, né, um escritório de contabilidade que precisa se preocupar com todos os detalhes de cada cliente, que tem uma tributação diferente, que tem um cálculo diferente, e são detalhes ali que fazem toda a diferença para o cliente. E além disso, precisar se preocupar com o servidor que não está funcionando, se a temperatura do ambiente de CPD está correta, se o servidor está seguro, enfim. Pense Queimou um tudo isso, né? disco, Exatamente, como no meu Júlia. caso, na empresa que eu trabalhava, queimou um disco, a gente ficou 2 Exatamente, dias dá um problema, praticamente né? Você tem uma sem acesso. manutenção, queima um disco, para o servidor, enfim, então tem uma série de micro e macro, né, problemas que podem acontecer, e aí você precisa parar de atender o teu cliente, né? Na verdade, você não vai parar de atender o teu cliente, você vai ter que agir daí como um bombeiro, que a gente fala, né? Que é apagar um incêndio e talvez, né? E algumas vezes esses incidentes, esses problemas relacionados aí a você ter uma estrutura, ter soluções dentro da empresa, eles podem repetir no cliente também. Então, né, vamos supor que a tua operação de vendas, ela roge um sistema dentro da empresa, se parar tudo isso, você pode deixar de faturar, o teu cliente pode ficar sem receber um produto, enfim. Então tem vários... Nesse caso que aconteceu na empresa, a gente ficou Uhum. 1 dia e meio sem funcionar. Então, como Qual que a foi nossa Imagina o se a prejuízo gente for disso, né, contar Júlia? o prejuízo disso, assim, fora o descontentamento dos clientes, né? Porque aí não Exatamente. saem as mercadorias, então tudo isso conta, né? E na hora, né, Juliano, na hora dá um estresse isso aí, porque eu já passei por situação muito parecida Sim. também, né, e não é que só, né, eu sei que eu estou falando aqui de soluções que a Platon oferece, mas realmente quando acontece um problema com estrutura, e você está numa empresa onde, por exemplo, né, eu lembro onde você trabalhava antes, né, Júlia, são ali no mínimo, sei lá, 20 a 30 pessoas, né, com as suas folhas de pagamento que ficam ociosas 1 dia e meio. Então só esse custo aí você já vai ter um prejuízo gigante.
fora toda a questão do cliente, percepção do cliente, às vezes o cliente vai deixar de comprar de você, então tem vários prejuízos aí que não são contabilizados diretamente, né? E sem Além contar disso, que também a gente teve o benefício de ter algumas coisas na nuvem para poder puxar rapidamente e resgatar tudo isso. Também esse sim, foi um dos benefícios que a fez gente teve. diferença. É, Fez diferença também nesse momento de falha do hardware, né? exatamente. Então, então aí diz, né, já dá para perceber, né, Júlia, quanto mais digitalizada a tua empresa estiver na nuvem, menor serão os impactos, né, em relação a, a incidentes em tecnologia. Então, além disso também, né, falando ainda em custo, né, e os benefícios da nuvem, a nuvem ela flexibiliza a sua empresa para poder inovar, né? Então, a gente vê, por exemplo, as startups, né, as empresas mais modernas, elas já nascem num ambiente mais digitalizado dentro da nuvem. E as empresas maiores, né, empresas mais tradicionais, elas acabam, através da nuvem, conseguindo inovar, elas conseguem, por exemplo, montar, independente se a empresa seja ou não voltada para o setor de TI, é possível você montar uma estrutura para fazer testes lá com a sua equipe, até porque hoje a maioria das tecnologias, né, tá tudo caminhando para a nuvem. Então, a nuvem ela flexibiliza isso, você consegue montar, por exemplo, uma estrutura para fazer alguns testes e depois voltar atrás. Então, isso tudo também está diretamente relacionado aí a, a capacidade que a empresa vai ter de inovar e de se adequar ao próprio mercado também. Então, né, a nuvem ela democratiza o acesso das pessoas a recursos computacionais que antes, né, somente com investimentos astronômicos era possível conseguir. Então, quantos negócios, né, uma reflexão, né, quantos negócios novos surgiram por causa da nuvem? Aí a gente pega startups, as mais famosas, né, o próprio, todo mundo fala do Netflix, enfim, hoje é difícil a gente não utilizar o celular ali, alguma aplicação que esteja em nuvem. Isso tanto para entretenimento, tanto para você utilizar o teu banco, né, pagar as suas contas, para você viajar, enfim. Então, hoje a nuvem ela faz parte do nosso dia a dia. Muitos novos negócios, né, surgiram por causa da nuvem. Talvez se não existisse a nuvem, né, seria inviável para algumas empresas ter, né, toda essa estrutura para poderem existir e poderem crescer dentro do mercado, né? E na contramão disso, né, quanto tempo e quanto de dinheiro, né, está sendo desperdiçado por empresas que insistem em manter tudo dentro de casa. Então, está aí uma reflexão também que é bacana de a gente fazer. E aí também, né, para a gente fechar, já aqui já estou me encaminhando para o final, né, para ser mais objetivo, a última coisa que não contaram para a gente sobre a nuvem é que a nuvem não é só armazenamento, né? Então a gente tem aquela crença de que a nuvem é só o Google Drive, o OneDrive, o Dropbox, né, que é só aqueles aplicativos lá, mas na verdade a nuvem ela é bem mais complexa, bem mais completa também em relação a demandas e necessidades das empresas. Então a gente tem várias camadas dentro da nuvem, né? Até convido todos que estão aqui para acompanhar o blog da Platon, platon.com.br/blog, ou no nosso site mesmo, lá vai ter o ícone, né, o link para você acessar do blog. A gente tem lá várias documentações falando sobre nuvem, sobre tecnologia. Então a gente tem a camada IA, PaaS e SaaS, então você consegue, dentro da nuvem, né, desde montar lá dentro do data center um servidor, fazer uma alocação de espaço lá dentro, até mesmo você já contratar apenas um software já pronto que você só vai utilizar ele para operacionalizar as suas rotinas. Então, existem várias camadas e vários níveis de profundidade que você pode ter de serviços dentro da nuvem, tá? Então, você pode terceirizar também toda a sua estrutura, né? Realmente, né, a gente tem cases dentro da Platon de clientes que chegaram para a gente e falaram assim, pessoal, eu não quero mais ter o CPD dentro da minha empresa, eu não quero mais me incomodar com isso, né? Passando talvez por situações como a Júlia comentou ali, de, né, terem se estressado já. Eu quero me livrar disso aqui e passam toda a estrutura para a nuvem e acabam tendo muito menos problemas e uma otimização melhor dos seus recursos, né? Então, algumas soluções em nuvem, né? A gente tem o backup de dados, que é você simplesmente salvar os seus arquivos na nuvem, soluções de produtividade, né? Planilhas, documentos, PDF, apresentações, tudo você consegue fazer na nuvem hoje. Armazenamento em si também, né? Eu falei que a nuvem não é só armazenamento, mas ela também é armazenamento, então você consegue salvar todos os seus dados diretamente na nuvem e acessar eles de qualquer lugar do mundo, tendo uma internet. Né, soluções de site, de e-mails, sistemas, enfim, então são diversas as soluções hoje que estão na nuvem e tudo está indo para a nuvem, né? Então,
para a gente resumir aqui, né? A nuvem ela não é cara, a nuvem é segura, a nuvem é eficiente, é escalável, consegue acompanhar o teu negócio tanto no crescimento quanto numa necessidade de redução também, né? A nuvem é para qualquer negócio, não é só para multinacionais e grandes empresas, e também não é só para quem está começando agora, então vai conseguir atender um negócio que está começando hoje e consegue atender o Banco do Brasil, a Caixa, enfim, consegue atender qualquer negócio de qualquer tamanho. E se você ainda não migrou para a nuvem, então comece a pensar nisso quanto antes, porque vai ser fator aí chave, crucial para o sucesso da sua empresa. Beleza, pessoal? Obrigado. Né? Eram essas aí as minhas palavras. Agora abro para perguntas. Estão aqui os meus contatos também. Acredito que o Dudu e o Marcelo estejam aí ainda. Não estou conseguindo ver mais quem está acompanhando a gente. Mas agora deixo aberto aí para perguntas para a gente trocar uma ideia. Pessoal, tem alguma pergunta? Ô Vinícius, eu queria Oi. te perguntar com Vamos lá. relação a... Você Deixa eu disse sair. que... Oi? Tá Eu mutado vou ou não? sair da minha apresentação para eu poder ver Tá. vocês agora. Tá. Então, você disse que muitas coisas estão na internet, né? Aham. A internet está na nuvem, ou seja, né? Como que Aham. é isso? Como que você pode explicar um pouquinho melhor para a Tá. gente entender um pouquinho mais, né? Porque, Uhum. por exemplo, eu estava ensinando na semana passada os meus alunos a salvar documentos no OneDrive, né? Que é uma Aham. ferramenta ali para eles. E eles ficaram Aham. animados, né? Em poder salvar e tal. Aí eu falei até questão do próprio armazenamento deles, né? De quanto pode Uhum. diminuir a questão do próprio celular, né? Do aparelho de Aham. smartphone e tal. Então, como Entendi. que é isso, né, da Tá. nuvem e da rede aí? Tá, beleza. Vamos lá, Júlia. Primeiro, tá, por que que eu falei ali no começo e a gente, na Platon, sempre tá buscando conscientizar as pessoas sobre isso. Como eu comentei, a nuvem ela diz respeito à estrutura, à arquitetura de computação, tá? De um data center, por exemplo. Mas, né, por exemplo, vamos citar um exemplo. O Orion Park hoje pode receber lá uma grana, né, de algum lugar, e o Orion Park pode hoje montar uma nuvem dentro do Orion Park. Tá? Então, a nuvem ela é um conceito voltado à arquitetura de computação. Tá? A internet é a conectividade. Então, a gente tem as fibras, né, as fibras que conectam aí lajes ao Brasil todo e ao mundo todo. Então, vamos pensar nessas duas coisas de forma separada. O que acontece é que, em alguns casos, em algumas soluções, né, por exemplo, de empresas que atuam no setor da Platon, né, no setor, digamos, de armazenamento, de hospedagem, elas oferecem, e isso não é errado, tá? Não estou criticando isso, oferecem serviços, né, de armazenamento, de hospedagem de site, de backup, que não estão em nuvem. Ou seja, lá na ponta, o sistema, o serviço, enfim, os dados, eles são armazenados e são mantidos dentro de um servidor comum, né, ou até mesmo de um computador comum, que não tem toda essa arquitetura de clusterização que eu falei, que são vários computadores conectados, com várias redundâncias, com uma camada de virtualização. E qual que é digamos, o impacto negativo disso? Aliás, o impacto positivo, primeiro, para não dizer que eu estou falando mal só por criticar, né? O positivo é que, normalmente, esse tipo de solução costuma ser muito mais barata, né? Porque é uma tecnologia que já está ficando para trás, é uma tecnologia legada já. Você armazenar, né, e disponibilizar a computação sem ser na nuvem. No contraponto disso, tem o problema de escalabilidade, né, o problema de segurança. Então, vamos imaginar hoje, pensando de forma prática, que você, Júlia, né, tem um serviço de hospedagem de sites e de e-mails que não está na nuvem, que está dentro de um servidor dedicado, por exemplo, que é uma forma que existe. Se esse servidor parar de funcionar, se acontecer, como você falou ali, um problema de disco nesse servidor, ele vai ser desligado. E por mais que ele esteja dentro de um data center, né, com certificação, com todos os requisitos que comentei, você vai ter um problema de indisponibilidade desses dados, porque estava tudo dependendo de um único computador, de um servidor. Além disso, se você, por exemplo, lotou tuas caixas de e-mail, você quer contratar mais espaço, quer aumentar, você vai estar limitada ao armazenamento que esse servidor tem disponível lá no HD, que é um disco só disponível para você, entendeu? Na nuvem, como é um ambiente virtualizado e com vários computadores, não são discos internos no servidor, são vários storages que a gente fala, né? São milhares aí de HDs, né, que somados,
que você tem lá um espaço infinitamente maior. Um detalhe importante, Júlia, de falar, e o Dudu está aqui e eu aprendi isso com o Dudu, né, é que não existe ilimitado, tá? Nem na nuvem existe tecnologia ilimitada. Eu não consigo chegar para você, Júlia, e dizer assim, ó, Júlia, você vai ter aqui agora espaço ilimitado, porque a tecnologia tem um limite. Só que na Uhum. nuvem, como a configuração de somar os recursos, de clusterizar esse ambiente nela, ela é possível, você tem uma capacidade que é muito superior, né, à necessidade que você vai ter em relação às aplicações que são disponíveis hoje no mercado. Não sei E eu se posso ficou claro. adquirindo conforme a minha necessidade, isso? Exatamente, Júlia. Então você consegue, por exemplo, na nuvem, né, ter lá vamos falar de uma solução de e-mails e de e-mails só, tá? Você tem lá, por exemplo, 10 GB de espaço disponíveis para você utilizar os seus e-mails. Se esse espaço lotar e você está dentro de uma estrutura que não é nuvem, esse servidor, né, esse equipamento, ele vai ter que ter lá mais espaço para disponibilizar. Vamos supor que esse servidor tinha um espaço de 25 GB disponível e você ocupou esse 25 GB e ele lotou, não tem mais espaço. Como que vai ser feito, né, na prática, o upgrade de espaço? Eles vão ter que desligar o servidor, colocar um outro HD, configurar lá, né, fazer um mapeamento para aumentar o espaço, para reconhecer esse HD e te entregar esse novo espaço. Pode ser que isso aí demore, sei lá, 3 horas. Na nuvem, como tem mais espaço, como é virtualizado ali o ambiente, estou falando de uma forma bem por cima, tá? Para ficar compreensível. Na nuvem, esse espaço, ele já provavelmente exista dentro do storage e basta uma configuração na máquina virtual para liberar esse espaço para você. Você talvez precise só fazer um reboot ali virtual, né? Fazer reiniciar o sistema, reiniciar os teus e-mails. Você pode ficar ali com 10 minutos de 100 e-mails, mas já vai voltar com o espaço total. Mas isso é só um exemplo assim bem tosco realmente, né? Mas só para tentar desmistificar, né, que nem tudo que está na internet hoje está em nuvem. Então, tem que tomar um cuidado, né, se alguém tem algum tipo de serviço com o seu provedor, perguntar se realmente está numa estrutura de nuvem, porque isso vai se tornar, além de mais escalável, mais seguro e com todas as questões de disponibilidade que eu comentei antes ali. Beleza. Tem uma pergunta aqui do Afonso. O Afonso quer se manifestar? Deixa eu ver ali. Ou posso perguntar aqui? O Afonso de... Deixa eu ver ali. Uhum. Deixa eu ver ali. Usar nuvem para armazenamento de arquivos pesados, como revistas e livros, com aproximadamente 100 MB. Eu consigo abrir esses documentos de forma fluida, sem precisar baixá-los toda vez? Sim, Afonso, consegue, tá? Aí vai estar muito. Aí tem vários fatores que vão interferir para isso. O primeiro é a tecnologia que está sendo utilizada, tá? Não da nuvem, mas sim da própria aplicação, do sistema, ou até mesmo do site onde você vai acessar esse arquivo, tá? Então, se a tecnologia ela for otimizada para carregar esses arquivos, né, de 100 MB, aí eu estou falando de tecnologias como HTML, CSS, enfim, várias tecnologias a nível de próprio desenvolvimento de site, isso vai influenciar para carregar mais rápido ou não, tá? Além disso, também um outro fator é a própria internet, né? Lá da estrutura onde estão armazenados esses dados, né, da nuvem ou do servidor onde estão armazenados, né, essa estrutura, e também da internet que você vai estar utilizando para acessar. Então, tem vários fatores aí que influenciam, mas a pergunta é, né, se você consegue fazer isso sem precisar baixar, consegue. Aí, dependendo da tecnologia e das internets, quanto que o servidor tem disponível, isso vai influenciar para ser mais ou menos rápido. Não sei se eu respondi, depois me dá um ok ali. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Deu boa, Afonso, valeu. Oi, vamos lá, Júlio. Você enxerga aí que as empresas que estavam melhor preparadas aí nessa pandemia, que estavam com os seus sistemas e programas em nuvem, elas subiram um degrauzinho a mais? Como que você enxerga aí essa situação? Bem colocado, Júlia. Talvez algumas conseguiram sair na frente, tá? E aí eu não quero nem tanto puxar para a nuvem, porque a nuvem ela digamos assim, vamos considerar que a nuvem é o background para a tecnologia em si, tá?
Então vamos citar o exemplo do Magazine Luiza, né, que é uma grande rede do setor aí agora eles são marketplace, enfim, então o Magazine Luiza já saiu à frente no passado em relação à digitalização do seu negócio. Então, o Magazine Luiza foi uma das instituições que menos sofreu com a pandemia, né? Porque eles já estavam, eu não quero mentir, falar estatísticas aqui, mas mais de 50% das vendas do Magazine Luiza já eram online. Então, traduzindo para a minha linguagem aqui, né, que eu estou falando, eles já estavam em nuvem. Então, eles sofreram menos impacto porque eles já tinham todo um posicionamento. Mas não diz respeito, Júlia, apenas ao fato de estar em nuvem, mas de contar com a nuvem, né, trazer o seu negócio para a internet e ter toda uma estratégia daí de marketing, várias outras estratégias a nível de mercado para você se posicionar na nuvem, digamos assim, né, se posicionar na internet e sofrer menos impacto. Isso falando a nível de mercado, a nível de faturamento. Mas agora trazendo para, inclusive, a realidade de alguns clientes da Platon, a gente percebeu que as empresas que já tinham mais soluções em nuvem, elas tiveram facilidade para se adaptar ao home office, por exemplo. Porque aí você, né, já tinha todos os documentos em nuvem, o Tite está aqui também, né, o Tite lá na MGTech, eles trabalham também com o G Suite, né, que é uma solução também para você possibilitar as pessoas trabalharem de casa e com certeza as empresas que já tinham soluções em nuvem e já estavam utilizando isso, elas tiveram mais facilidade para se adaptar a essa questão de home office, a essa rotina toda de as pessoas não estarem na empresa, né? E além disso, né, num terceiro ponto que eu destaco também, muitas empresas agora enxergaram a nuvem como uma possibilidade de redução de custos, né? Então, né, novamente citando não posso falar o cliente em si, mas na Platon a gente teve a gente está conversando com um cliente onde ele está fazendo uma avaliação, ele testou o home office, né, antes da pandemia, era um prédio lá sei lá, 3 ou 4 andares, com 50, 60 funcionários trabalhando todos juntos lá, todos os dias indo para a empresa, né, o que, né, muitas empresas trabalhavam dessa forma. Com a pandemia foi forçado a ir para o home office. E aí ele parou para pensar que sai mais barato para ele hoje migrar toda a estrutura de servidores e todo o recurso de TI dele para a nuvem, deixar as pessoas que têm essa disponibilidade de trabalhar em casa, trabalhando em casa, né, e aí se adequando, né, se responsabilizando por esses colaboradores também, e ao invés de locar um prédio todo de 3 andares, ele vai locar lá, ele está pensando em locar um ambiente, inclusive num centro de inovação lá na região dele, né, semelhante ao Orion, com talvez 1 ou 2 salas onde ele vai deixar apenas aquelas pessoas que necessariamente precisam de uma estrutura física, né, de repente o setor administrativo, algum atendimento, alguma coisa assim. Então, algumas empresas, né, algumas pessoas enxergaram na nuvem, né, essa possibilidade de redução de custos e também a otimização de produtividade, flexibilização de jornada de trabalho, uma série de outras coisas que a gente está passando a enxergar. Então, eu enxergo que a nuvem ela foi benéfica, né, para muitos negócios agora na pandemia. Show de bola. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma colocação? Ó, tem a NPS ali. Isso mesmo. Ô Vini, Oi. e você, como eu estava ensinando aos meus alunos a utilizar essas ferramentas de salvar arquivamento e arquivar os documentos e tal, você acha, desculpa daí se eu vou fazer uma pergunta leiga aí, né? Você Não, mas... acha que os drives, o Google Drive, o OneDrive, essas ferramentas, eles atuam como um backup? Uma boa pergunta, tá, Júlia? Essa pergunta que você fez, ela é bem recorrente e é uma dúvida que muitas pessoas têm. Primeiro, né, para que serve o Google Drive, o OneDrive, tem um Platonic Drive, inclusive, que é uma solução que a gente desenvolveu na Platon, que é semelhante, né, tem o mesmo, o mesmo foco dessas outras soluções. Qual que é o foco dessas soluções? Disponibilizar arquivos em nuvem, ou seja, você não precisa mais salvar tudo dentro só do teu computador, você consegue jogar para uma estrutura em nuvem, para a nuvem em si, disponibilizar e oferecer mais produtividade para você, para a tua equipe, daí você consegue compartilhar documentos, você consegue se livrar né, só quem comprou uma licença de Word, Excel, do Office, né, sabe o tanto que isso é caro,
Então, normalmente essas soluções elas oferecem lá junto pacotes de produtividade, onde você já tem planilhas, enfim, vários recursos ali de igual para igual, até superiores, né, ao Excel, Word, enfim. Então, você consegue toda essa questão de produtividade e acesso. Por que a gente não recomenda, Júlia, utilizar essas soluções como backup? Porque elas têm esse foco realmente, né, de você chegar lá com um login e senha de qualquer lugar do mundo e acessar todos os dados. No backup em nuvem, e aí eu vou falar da solução da Platon, que é a que eu conheço, né, mas a gente sabe que tem várias outras soluções também de mercado que atendem a esses requisitos, vão ter alguns recursos tecnológicos que se diferenciam de um drive. O primeiro deles é a compactação dos dados. Então, todos os dados, antes de serem enviados para a nuvem, eles são compactados, com o intuito realmente de otimização do espaço ocupado. Então, arquivos de texto, arquivos de banco de dados e arquivos que têm uma característica, né, de serem compactados, eles são otimizados antes de serem enviados para a nuvem. Isso impacta diretamente em custo. Se você tem, por exemplo, na tua empresa lá 1 tera de dados, na nuvem, pode ser que você precise de 300 gigas somente, e você vai pagar só pelo que você precisar em nuvem. Um outro ponto também que diferencia é a questão da criptografia dos dados. Em uma solução de backup em nuvem, todos os dados eles saem da tua rede criptografados com uma chave criptográfica, que é uma senha realmente que você vai configurar, e só o cliente vai ter acesso a esses dados. Então, não é somente lá com login e senha no portal, né, da plataforma que você vai conseguir acessar esses dados. Então, isso é uma garantia de sigilo sobre a informação que está sendo armazenada. Para a Platon, né, e para a empresa que gerencia o backup, os dados de um backup eles são um arquivo morto. Não tem o que fazer com eles, é somente com a chave criptográfica que você vai conseguir voltar esses dados. Além da chave criptográfica, para garantir o sigilo das informações, existe uma relação, né, da conta do usuário com o computador que está fazendo o backup. Então, não é possível acessar de qualquer lugar. Tem que ser um computador autorizado, tem toda uma relação de confiança entre a máquina que está realizando o backup e o data center, né, a central de monitoramento do backup. Então, esse é um ponto também que faz com que os dados sejam assegurados, né, que não fique acessível para qualquer um. E um outro ponto também que a gente gosta de destacar é a retenção. Então, hoje, numa solução de backup em nuvem, você consegue definir uma retenção que os dados alterados e excluídos vão ficar disponíveis, né, após eles terem sofrido uma alteração. Então, vamos imaginar que você tenha lá uma planilha que todos os dias você alimenta ela com dados, por exemplo, de notas fiscais de entrada lá na tua empresa. Você vai lá todos os dias e vai atualizando ela. Então, todos os dias ela vai ter alteração. Através da retenção, se porventura você perder essa planilha, se você pega um ransomware, né? O ransomware é aquela ameaça que sequestra os dados, você consegue voltar através da retenção uma semana, um dia, um mês, aí você vai definir um período de retenção e vai conseguir pegar essa planilha, esse arquivo, exatamente como ele estava naquele dia, naquele período. Então, essa é uma garantia de que mesmo que você sofra um ataque ransomware, por exemplo, ransomware, né, você vai perder os dados. Já numa solução de drive, né, quando você utiliza no computador e ele fica sincronizando com a nuvem automaticamente, quando você sofre por exemplo, um ransomware lá, ele criptografa os dados, automaticamente esses dados vão começar a ser sincronizados com a nuvem. E aí você vai perder tanto no teu computador, quanto também na nuvem. Então, esses são os pontos que diferenciam. Claro, tem uma série de outras questões, como e-mails, logs de backup, avisos, né, se o backup foi realizado ou não. Mas, resumindo, Google Drive, OneDrive e várias soluções de drive, foco disponibilidade de dados, né, de arquivos na internet, produtividade. Backup em nuvem, foco segurança de dados, realmente, para garantir aí que você não perca né, os seus bancos de dados, enfim, todas as suas informações. Não sei se eu consegui esclarecer, Júlia. Sim, perfeitamente. Conseguiu. Beleza, obrigado. Perfeitamente. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Acredito que podemos encerrando, né? Eu gostaria aí de agradecer novamente os nossos apoiadores, a Prefeitura de Lages, a Turma da Árvore, a T Plus Telecom, né? Dizer que somos o polo da CAT e também acompanhe aí as nossas redes sociais, use a hashtag Eu Sou Orion, e né, tire bastante foto, marque bastante a gente aí.
em nome, né, do Instituto Orion Park, a gente gostaria de agradecer a todos que estão participando do evento, do Orion Day, né, um evento pensado aí para falar temas bem interessantes e bem atualizados neste momento, e principalmente a gente gostaria de agradecer, né, ao Vinícius, né, e à Platon, que aceitaram aí o nosso convite de estar aqui com a gente, né, gratidão aí, Vinícius, por ter passado um pouquinho aí do teu conhecimento, que é show de bola, contribuiu bastante aí para o pessoal. Imagina, Júlia, a gente que agradece a disponibilidade, né, a atenção de vocês, aí todo o acompanhamento dado antes também no pré-evento, né, então está sendo bem bacana participar disso, e contem também com a gente aí para o que vocês precisarem. Obrigadão. Nós que agradecemos aí e ficamos sempre à disposição. Lembrando também que a gente tem aí o nosso último talk da noite, às 19 horas, né, com o Valmir Tortelli, e o tema será empreendedorismo e inovação na Serra Catarinense. Então, aguardamos todos vocês às 19 horas. Até mais, valeu. Tchau, tchau. Muito tchau, obrigada. tchau. Obrigado, pessoal.